Só não ganhou dinheiro quem não quis aqui nas ações da B3, tá? Vai refazer toda a nossa análise aqui, mostrar como a gente já tem muito espaço para subir. A gente tem um cenário bem interessante. Quem estava tendo as nossas análises, quem estava na nossa área de membros, o que não faltou foi oportunidade e já tivemos aqui um ótimo resultado. Então vamos entender até onde pode ir as ações da B3. Se a gente romper, vamos ver novos preços, alvos. A gente tem um cenário bem interessante para ela. E eu vou trazer essa leitura aí renovada aí para vocês no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar nossa análise da B3, então B3 SA3, vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, se vale a pena vender, vamos ver aqui tudo que está acontecendo nessa região do gráfico e ver que sim, a gente tem muito mais potencial do que a gente já subiu para ação. A gente trouxe inúmeras análises aqui no canal quando a gente estava nessa região aqui dos R$ 10, tá? Então quem estava atento, quem estava na nossa área de membros, com certeza aproveitou aí esse resultado. Para quem está sentindo falta aí das ações da CEMIG hoje, né, no domingo à noite, como ela está com um cenário bem idêntico, ainda está valendo a nossa análise anterior, estou trazendo para vocês hoje a atualização das análises da B3, beleza? Então vamos ver todos esses detalhes agora. Antes, não esqueça o nosso canal de criptomoedas no final do vídeo, primeiro comentário fixado, já clica aí, vocês já sabem, tá? Em breve vai ter alta também, assim como eu falei da ação da B3, eu tô falando do mercado cripto também, então se inscrevam lá no nosso canal de criptomoedas, tem muito conteúdo legal. Assim como vai ficar também duas análises para vocês olharem no final, tem muita oportunidade ainda barata, muita ação barata no Ibovespa, então deem uma olhada aí nas nossas análises antes que a bolsa dispare mais ainda e aí não dê para aproveitar mais nada. Beleza? Então vamos lá. Gráfico semanal, tá? A gente tem uma consolidação assim, ó, fácil. Se a gente bate o olho aqui, a gente já vê toda essa região aqui como uma consolidação e uma formação de fundo. Olha como a gente está testando justamente esse candle que gerou todo esse movimento de alta. Aqui, vamos ver, na semana do dia 16 de março, lá de 2020. E olha como a gente testou uma vez, duas, três, quatro vezes aqui. Tá? E nessa vez a gente nem chegou a testar os 9,76 aqui, a gente parou nos R$ 10, justamente porque a gente tem uma grande zona de acumulação aqui, tá? E também a gente fez um falso rompimento de fundo, a gente no diário tem mais algumas indicações aqui, a gente tem essa barra aqui também no dia 14 de novembro de 2022, olha exatamente aonde a gente veio testar. Então o que não faltou aqui foi sinal interessante nesse ponto dos R$ 10. Tá? Inclusive, quem estava atento já tem um resultado aí de quase até mais de 20%. Então, cenário muito promissor a partir de agora. Tá? Então, confirmada a leitura, a gente teve esse movimento aí dos 10 até os R$ 13, mais ou menos. No gráfico diário, a gente deixou um gap aqui nos 11,35, 11,50, o que pode de repente gerar um fechamento gap e novas oportunidades, mas por enquanto não parece ser um cenário que vai acontecer agora. A gente deve atingir pelo menos o nosso primeiro alvo mais importante antes de pensar nesse cenário, mas a gente vai chegar daqui a pouco, tá? Mas se vocês olharem no gráfico diário, olha esse sinal aqui para lá de interessante, tá? A gente teve o fundo no nosso alvo aqui de queda dos 10,50. O mercado perdeu o fundo, formou aqui, ó, um triângulo, rejeitou o fundo que foi perdido, voltou para testar justamente essa região. Para quem acompanha nossa análise sabe que eu trago esse padrão inúmeras vezes e esse padrão dentro do contexto correto, ele tem um valor muito forte, tá? Inclusive aqui tinha mais fundo aqui nessa região, tá? Então, usando esse padrão no momento certo, no contexto certo, ele é muito potente para a gente conseguir projetar a possibilidade desse movimento de mola. Então, aqui gerou o nosso primeiro alvo, que foi batido, ó. Bateu aqui nessa região aqui dos R$ 12. Vai ser importante agora para quando a gente for fazer nossas projeções. E a gente está muito bem encaminhado com esse movimento de alta. Mas, no mínimo, a gente está na metade do caminho potencial que as ações da B3 podem chegar. Tá? Ela estava muito barata nessa região dos R$ 10, era uma ótima oportunidade. Eu trouxe bastante aqui para vocês. Agora ela já não está tão barata. Fica muito complicado comprar aqui no meio do movimento.
principalmente por questões de risco-retorno, mas na minha leitura a tendência de alta continua, tá? A gente vai entender isso até onde a gente pode ir de preço-alvo, mas é tudo uma questão de tempo e aguardar. Vou deixar aqui, como sempre, para vocês o lembrete, para vocês não esquecerem de se inscrever, ativar a notificação, deixar aquele like, um comentário. Diga se vocês compraram, não compraram, aproveitaram. Já vale essa análise, já tá valendo o like e a inscrição de vocês, pelo amor de Deus. Dá essa ajuda aí pra gente chegar nos 10 mil inscritos até o final do ano, tá? Me ajuda a bater essa meta e vai ficar a nossa área de membros aí para vocês darem uma olhada, beleza? Então, continuando aqui, vamos voltar para o semanal. E a gente vai ver, ó, que a gente está conseguindo ainda não, uma palavra forte, né? Mas a gente está tentando sair justamente dessa grande zona de acumulação, tá? Essa zona aqui até os 12 reais. Vamos deixar aqui primeiro o 12,50, tá? Vamos começar aqui cauteloso. Se a gente perder esses 12,50 nessa semana que vai começar, a gente já começa a olhar para aquele gap. E ele é importante porque ele vai vir testar justamente essa região se a gente fechar. Tá falando pelo preço de hoje uma correção aí de uns 10%, tá? Então se a gente perdeu o candle da semana passada, pode ser esse cenário, a gente já vai ter que começar a olhar com um pouquinho mais de cuidado, mas por enquanto tudo indica uma continuação do movimento de alta até o nosso primeiro alvo mais importante, que é esse alvo aqui dos 15 reais. Tá? Percebam que pelo preço que a gente trouxe as primeiras análises aqui, até o nosso alvo é 40% de alta, tá? Então isso aqui foi uma oportunidade sim, claríssima nas ações da B3, tá? O Ibovespa estava dando muito sinal que ia reverter e quem estava dormindo aí pode ter perdido essa belíssima oportunidade. E aqui a gente entra numa outra possibilidade muito maior, que é o que? A gente constrói um movimento de alta, corrige, consolidação. A gente tem aqui aproximadamente 950 dias e segundo movimento de alta, tá? Então fiquem muito atentos, porque se a gente romper esses 15 reais, a gente pode estar iniciando um grande ciclo de reversão de longo prazo para as ações da B3, tá? E a gente está falando sim no movimento no mínimo até a região dos 25 reais, tá? Pelo preço de hoje aí, uma alta de quase aí 90%. Tudo vai depender se a gente vai conseguir romper o nosso preço-alvo mais importante, que é essa região dos 15. Passando desses 15, tem tudo para ativar esse cenário. Caso a gente bata nesses 15 e não consiga ultrapassar, a gente volta para ficar dentro dessa região até que o mercado decida para que lado vai. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises que estão aparecendo em cima para você se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!